vamos continuar nossa caminhada, que nós temos muita coisa, nossa segunda atividade agora do workshop. Importantíssimo também para vocês, hein? Ó, a gente sabe que o mundo se tornou um lugar de mudanças infinitas e rápidas, né? Muitas vezes, quando a gente abre um site de notícias, liga o rádio, a TV, está ouvindo podcast, ou mesmo nas nossas redes sociais ou grupos de WhatsApp, a gente cada vez mais está se deparando com notícias tristes, notícias pesadas e que nos provocam muitas reflexões. Mas a gente precisa olhar também para o outro lado, já que as ações positivas, elas geram conteúdos relevantes, elas geram conteúdos que engajam. Mas como é que a gente pode transformar essa nossa realidade dando destaque para conteúdos construtivos? Quem vai contar isso para a gente, vai falar muito sobre esse tema, é o jornalista Samuel Leite, nosso convidado, que é fundador e líder da Digital Content, que é uma agência especializada em ações de impacto social e de marketing de causa. O Samuel, gente, é jornalista, é publicitário, trabalha com comunicação digital desde 1998, quando ele começou a carreira atuando em um dos primeiros projetos de e-commerce no Brasil. Ou seja, o Samuel está no tempo, desde o tempo que tudo isso aqui era mato. O Samuel que vinha desbravando e capinando as coisas aí. Ele é comentarista de tecnologia, de inovação e apresentador do programa Transformação Digital da Rádio CBN. Queria convidar o Samuel a se juntar a nós aqui na sala, agradecer de antemão o convite para ele conversar conosco e compartilhar o conhecimento com vocês. Samuel, obrigado, fique à vontade. Agora a bola está com você. Obrigado, Mauro. Obrigado, André. Era mato, gostou dessa daí? É boa, né? Adorei. Você capinou tudo, cara. Capinou tudo. Isso. É isso. É basicamente isso. Obrigado mesmo pela apresentação. Obrigado, André, e todos pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu me sinto muito honrado, de verdade, de poder estar aqui hoje aprendendo com vocês, dividindo um pouquinho da trajetória. Eu tenho uma relação muito especial com essa terra, com essa região toda. Meu pai é de Palmeirim. Eu tenho meus amigos me chamam de palestino, que é paulista com nordestino. Eu carrego isso no meu sangue, gosto de verdade. E queria dividir um pouquinho com vocês aí dessa história toda que a gente vem construindo, mas dizer que aqui vai ser um pouco mais uma conversa efetiva. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, porque ela é uma conexão natural com essa agenda de notícias positivas e comunicação focada em causas, né? Que é um pouco do olhar que eu tenho hoje, não só com a minha empresa, mas com a minha trajetória de vida. Vou projetar aqui a minha tela. Deixa eu ver porque eu sou jornalista e publicitário, né? Até para dividir com vocês um pouquinho desse começo de trajetória. Eu fiz jornalismo pela PUC, né? Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês na apresentação, mas a minha primeira experiência foi ainda na PUC, no segundo ano de faculdade. Eu precisava pagar a faculdade e tinha uma vaga no DCE, lá no Diretório Acadêmico da PUC, para jornalista, para cuidar do jornal, ali para ser estágio, para cuidar do jornal da PUC. Eu cheguei lá todo feliz, né? Foca, começando uma vida. E aí o cara falou assim, ó, a vaga já foi preenchida, mas tem vaga para vender anúncio para esse jornal. Aí me cooptaram pelo outro lado da força, aí eu tive que me tornar publicitário, de certa forma. E nos últimos 5, 6 anos eu me reaproximei dessa profissão, depois de uma jornada, graças a Deus, muito vitoriosa na publicidade. Hoje eu posso exercer a profissão que eu escolhi, que é ser jornalista de fato. Então, estou lá na CBN, tem algumas outras iniciativas que eu vou dividir com vocês, mas que faço por amor à profissão, né? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Uma janela. Eu vou perder o retorno de vocês, não vou poder ver, infelizmente, os rostinhos de vocês, mas eu volto para cá, conto com a empatia e com o sorriso de vocês, porque eu não vou estar vendo, hein, gente? Depois eu vou ver na gravação se deu certo aí. Vamos lá. Deixa eu ir para o meu PPT aqui. Vocês estão vendo minha tela por aí? Alguém consegue me dar um retorno aí? Chegou, Samuel. Está começando a abrir. Pronto. Começou a abrir. Agora abriu, Samuel. Boa, vamos lá. Agora deu certo. Bom, como eu mencionei, eu me formei pela PUC, né? Sou jornalista, tenho essa trajetória, mas no final do dia é isso que eu me sinto aí. Eu sou um dinossauro. Essa é a maneira como eu me apresento hoje, de certa forma. De fato, comecei nesse negócio há muito tempo. Mas eu me percebo hoje muito mais o pai do meu filho, o pai da minha filha, né? O pai do Bruno e da Luísa, o esposo da Rogéria.
Esse é um pouco o meu olhar que eu tenho do ponto de vista de comunicação. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre como notícias positivas e que tem alguma conexão com o impacto social pode ajudar, de certa forma, a contribuir para mudar o planeta, né? Para mudar a nossa realidade, de certa forma. E antes de começar essa agenda toda, eu já dei um pouco de um spoiler aqui, né, das minhas atribuições, mas quando a gente fala hoje em propósito, né, por que a gente faz o que a gente faz, eu preciso voltar lá atrás e lembrar que meu propósito era pagar a faculdade. Então, é natural que a gente se perceba em momentos distintos aí da vida, e fiz isso durante muito tempo e hoje consigo me concentrar em outras coisas. Mas, pessoal, um belo dia, como vocês bem sabem, surgiu a internet. Surgiu um negócio inovador, diferente, que para poder, para que eu possa usar, ou para que eu pudesse, de fato, ficar 24 horas navegando por ela, eu, na verdade, usava de uma técnica que talvez alguns de vocês se lembrem, que é a gente conectava a 11h59 e deixava o telefone ligado até as 7h59, porque só pegava um pulso de telefone de madrugada. Essa era a manha que a gente tinha para poder usar a internet na conexão de escada. Então, eu sou desse tempo aí. O lado fundamental dessa discussão toda é que a conexão digital e esses elementos todos, essa camada nova de comunicação, ela, sim, aproximou quem estava longe, mas, evidentemente, separou quem estava perto. E esse olhar de empatia foi uma coisa que a comunicação agora vem se atentando a se aproximar e estar mais perto dela. Mas a gente teve nessa trajetória coisas épicas, né? Como o Orkut, coisas nesse sentido, que foram uma das primeiras iniciativas de relacionamento social, né? De redes sociais para essa esfera da comunicação. Então, o Orkut era um elemento de... você colocava um badge, né? Um selo na sua história, né? E isso foi uma das primeiras formas de representatividade que a gente tem. Foi também mais ou menos nessa época do Orkut que eu vi que esse negócio de internet chegou para ficar, né? E aí o que a gente percebeu, evidentemente, nessa história toda, é que quando a gente fala de um novo meio, a gente fala que o meio anterior a ele vem, de alguma forma, e mata esse meio, né? Ele acaba atropelando esse meio. E aí, aquela velha reflexão, né? A literatura vai matar o teatro, o rádio vai matar a literatura, né? O cinema vai matar o teatro, a TV vai matar o cinema, o videocassete, vocês devem se lembrar disso, alguns de vocês, vai matar a TV, o LP vai matar o rádio, a fita cassete vai matar o LP, enfim, e a internet vai matar tudo isso. Mas não é verdade, né? A gente sabe que tudo continua existindo e há espaço para absolutamente tudo. E essa coexistência na comunicação é o que torna o meio tão abrangente e tão bacana. E esse tipo de tecnologia que coloca as pessoas como protagonista, né? A gente vê o YouTube, uma das primeiras referências nesse sentido, dessa ideia de broadcast yourself, né? De que você possa ser um instrumento de retrotransmissão, você pode ser veículo, e a gente hoje percebe influenciadores digitais, enfim, porta-vozes de presenças digitais gigantescas, muito maiores do que muitos veículos, colocou as pessoas na linha da frente, de frente desse contexto. E aí que começa a acontecer os primeiros problemas, né? Se você não der um like, meu Deus do céu, eu não vou ter minha dopamina, eu não vou ficar feliz, eu vou achar que o mundo não gosta de mim, eu vou achar que tudo que eu fiz não valeu a pena. E, de alguma forma, a gente acaba entrando num elemento, né, num momento que realmente coloca toda essa história como quase a necessidade, quase o produto fim daquilo que a gente produz como conteúdo. Ele tem que ter uma aceitação, né? É claro que eu estou aqui sendo mais generalista, não levando em considerações, por exemplo, questões relacionadas a engajamento, no sentido de que as pessoas estão lendo os conteúdos que a gente produz. Isso é uma resposta imediata ao nosso trabalho como comunicador, mas existe uma outra esfera que é a questão do like mesmo, né? E, evidentemente, que isso dá preguiça em muita gente, né? Essa coisa que torna cada vez mais a gente
participantes de bolhas, né? Ou você está na bolha A ou você está na bolha B. A gente esqueceu das outras enormidades. O espectro ele é muito mais amplo do que isso, muito mais amplo do que isso. Mas o lado bom é que se existe uma certeza em tudo que a gente vive hoje, é que mudança não é mais uma condição, né? Não é mais uma escolha. Aliás, não, é uma condição, né? Ela não é mais uma escolha. A transformação é a única certeza que a gente tem e tudo que a gente vive do ponto de vista de comunicação está absolutamente em transformação. Então, a gente tem hoje temas novos que acabam, de alguma forma, contribuindo ou até, de alguma forma, complicando e criando um elemento ali de confusão para a nossa audiência e para o nosso conteúdo, que são agendas como inteligência artificial, Bitcoin, enfim, todas essas novas expressões. E tudo isso, de certa forma, é algo que a gente precisa incorporar. Eu queria fazer uma breve pausa aqui para falar um pouquinho de como é que eu já vivi até então, né, dentro desse espectro, esse universo, né? A minha vida toda foi produzir comunicação, seja para vender um produto ou serviço, seja para comunicar alguém. Eu sempre fui muito imerso a essa atmosfera de tecnologia e inovação. Esse era o meu lugar comum, era o meu quintal, era onde eu passava os meus dias. E era natural que eu pudesse, que eu, por conta disso, viajasse bastante para poder conhecer coisas que estavam acontecendo por aí. Esse evento especificamente, o South by Southwest, é talvez um dos maiores eventos de inovação do mundo. É um evento que eu vou quase todos os anos. E um ano em especial, em 2017, eu vi esse cartaz no meio da rua. Essa é uma foto que eu tirei mesmo. Que era essa ideia de que design thinking, né? Essa ideia de que você pudesse estruturar pensamentos, mas focados em pessoas disléxicas, né? Isso me chamou bastante atenção. E eu sou um fã do Picasso como, enfim, como personagem e como artista, e falei, eu vou ver esse evento aqui. Mas é importante antes fazer um breve disclaimerzinho, assim. O meu filho, ele tem um transtorno, que é um transtorno chamado TOD, que é transtorno opositor desafiador, e no final do dia, graças a Deus, hoje a gente tem metodologia e conhecimento. Na minha época, meu pai falava que era a falta de estímulo de acolher essas pessoas, de uma fase no joguinho, se ele não consegue nadar uma piscina na velocidade que ele gostaria, enfim, desencadeia nele uma frustração tamanha e ele perde um pouco o controle. Então, o que a gente faz como pai? A gente coloca a criança dentro de uma bolha linda, confortável, né, protege, tem essa pretensão de protegê-los do resto das pessoas, né, para que ele não sofra, entre aspas, que é uma atitude ruim e errada, na verdade. A gente percebe que, com o passar do tempo, que não é por aí que você inclui seu filho no planeta, né? Voltando aqui ao nosso tema, né? Voltando aqui à nossa agenda, quando eu vi a palestra do Gershwin, que é esse profissional, para contar um pouquinho a história dele, ele tinha um sonho, ele é um diretor de comunicação, né, de uma agência de comunicação, e ele vem de uma família de artistas na Califórnia. Ele tem um pai que era jornalista, uma mãe que era artista plástica, e ele queria trabalhar com comunicação também, enfim, com direção de arte, né, em propaganda, em comunicação. Só que ele tinha dislexia. Ele tem dislexia, uma dislexia, inclusive, muito severa. E, para quem não sabe, dislexia de maneira absolutamente simplista, você não tem a capacidade de estabelecer formas, né? Você vê uma tela, um elemento, um briefing, um release, você meio que pisca o olho, aquilo tudo perde a forma, se embaralha e você não consegue concatenar cognitivamente, você não consegue definir ou enfim, produzir um conteúdo baseado naquilo. E o Gershwin desenhou um modelo de design thinking que fizesse com que ele pudesse exercer o sonho dele de ser um diretor de arte. Então ele fez lá uma forma, né? Ele basicamente coloca na parede os elementos que ele quer ligar, liga com fio mesmo,
com um fiozinho, uma linha de um barbante, e ele pode trabalhar numa campanha, num conceito, sai para almoçar, e ele consegue corrigir um problema que ele não consegue fazer cognitivamente, né? E quando eu percebi isso no Gershwin, eu entendi que as pessoas têm, de fato, propósitos, e isso, de fato, pode mudar, de alguma forma, a realidade. Isso fez com que eu voltasse aqui para a agência e reposicionasse a nossa empresa, para ela deixar de ser uma agência de conteúdo tradicional, focada basicamente em vender produtos e serviços, para ajudar as marcas a vender os seus reais e legítimos propósitos. Isso é um pouco do que a gente faz hoje. Eu vou mostrar um pouquinho dessas coisas, mas eu queria antes refletir com vocês um pouquinho dessas percepções que a gente teve sobre tudo que está acontecendo no nosso mundo, sobretudo agora, nesse momento de pós-pandemia ou de pré- e pós-pandemia que a gente vem vivendo. E, na minha opinião, os impactos disso são inclusão, igualdade, empatia, um aumento disso, né? A gente vai cada vez mais olhar e entender o outro de uma maneira diferente. Nas organizações, elas estão atentando ou atribuindo aos seus negócios um olhar de propósito, coisa que isso entrava mais no RI, né, na parte junto aos investidores, hoje já está no bottom line, porque isso tem uma geração toda nova de profissionais aí que não, de pessoas, né, que não vão comprar produtos ou serviços se não entenderem como as marcas se posicionam. As empresas precisam ser mais colaborativas, a pandemia nos mostrou isso, e ser flexíveis, que é uma realidade natural para o momento que a gente vive. E para as pessoas, o que mais a gente vai perceber cada vez mais é essa necessidade da realização, da relação que a gente tem com o outro e um aprendizado constante. Para que a gente possa, ao final de tudo que a gente está fazendo, deixar de fazer tudo para fazer o que realmente importa. Tudo isso, pessoal, esse background, ele foi esse aprendizado que eu mencionei para reposicionar a nossa empresa, para ela começar a olhar para a parte de conteúdo de uma forma mais humana, mais positiva, focado mais nas pessoas, né? E eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui, na verdade 3. O primeiro é um conteúdo que a gente fez para a Vivo, para um portal que eles têm chamado Dialogando. É um portal cujo objetivo é falar sobre o uso consciente da tecnologia. E a gente fez um vídeo para falar um pouco sobre a questão de uma startup do Recife, que fez um projeto muito, muito bacana. O projeto fala por si só, e eu vou rodar para vocês verem aqui. Vamos ver se vai dar certo. Mãe, tem coisa para te contar. Que foi, mãe? Que foi? Uma coisa que não vai ser muito boa. Ela não começa, não. Eu falei, é porque eu não gosto de meninas. Jornalismo, tinha 16 para 17 anos, foi onde tudo começou. Quando eu falei para minha mãe e tal que eu era homossexual, você vai ter que procurar uma ajuda, isso não é normal, isso é questão de demônio na sua cabeça. Aí tipo, não vai dar para você ficar aqui, etc. Aí, beleza, eu vou sair, fui morar com minha tia por um tempo. Aí foi quando meu outro amigo falou, tem uma Mix, dá uma olhadinha lá. O Manamix foi criado num evento de startups aqui em Recife, em que a gente percebeu que era um problema essa questão das pessoas LGBTs serem expulsas de casa e não terem para onde ir. Deu meio que um alívio. Eu teria provavelmente, se eu não tivesse aqui, teria provavelmente um lugar para ir. Porque tem essa plataforma ajudaria tanto a mim quanto outras pessoas. São pessoas que estão numa situação de risco até, e de muita fragilidade e precisam ter uma urgência, elas precisam que seja feita de uma forma rápida. Então, com a internet, a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter os acolhedores cadastrados para quando a pessoa precisar de acolhimento, se ela tiver que sair de casa hoje, ela só entra na plataforma, se cadastra e já vai aparecer aqui as pessoas que podem acolhê-la naquele momento. Mas e aí, como é que vai ser? Será que a gente tem 100% de segurança? É para manter essa segurança, a gente marca um local público.
Hoje eu vou encontrar com o Diego, ele é o acolhedor da plataforma Amigos. A gente entrou em contato um com o outro, a gente marcou esse encontro e espero que dê tudo certo. O que me motivou foi porque a minha história de vida. Eu já fui expulso de casa. Não preciso contar a minha história, mas tento falar com ela como posso ajudar, como família. A conexão com outras pessoas com histórias parecidas te dá meio que um ânimo de, pode melhorar, vai melhorar. Trocamos experiências, ele me contou um pouco da experiência dele, eu contei um pouco da minha experiência. A casa está aberta, tem sofá, a alimentação nós compartilhamos, é um local de renovo, de recomeço. A pessoa livre que eu sou hoje em dia, ela devia da busca de informações na própria plataforma da internet. Antigamente era carta, telegrama, então hoje é WhatsApp, help, pedir socorro seria algo mais fácil. Eu uso muita rede social, muita coisa, eu sou muito conectado. Twitter, Instagram, Facebook, tudo. E agora eu tô aqui. E, apesar da situação, você tá super feliz, tô super feliz com quem eu sou e feliz. Bom, esse é um projeto que a gente desenvolveu para eles. O lado legal para dividir com vocês é porque eles queriam falar sobre, vamos falar sobre conectividade, sobre, enfim, uma agenda de mais burocrática, digamos assim, né? E o nosso papel foi tentar produzir conteúdo, aqui mais focado em branded content mesmo, né? Um trabalho mais, ele não é tão jornalístico assim, em tese, até mesmo porque não era o que eles pediam, mas ele foi produzido como se fosse uma grande reportagem. A gente produziu tudo isso com esses personagens e o resultado foi muito bom. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é bem curtinho, é de um conteúdo da Telefônica Espanha falando sobre bullying, né, cyberbullying, que é uma agenda muito importante, que a gente leva muito em consideração também. Ele é um vídeo bem curtinho, mas ele mostra o que a gente acredita que a importância desse tema. No puedo seguir así, no puedo. Basta, no aguanto más. Bom, tudo isso que a gente fez para as marcas, a gente começou a pensar, bom, a gente precisava fazer isso para as pessoas. E foi daí que surgiu a ideia de lançar um portal de conteúdos construtivos, com olhar positivo e que tenha espaço para que as pessoas possam colocar as suas causas, aquilo que elas acreditam de fato. E aí a gente resolveu lançar o De Propósito, que é esse portal que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Ele é um portal cujo objetivo bom, ele nasceu desse olhar, como eu mencionei, né, dessa nossa agência de conteúdo, nessa nossa startup, que já produzia conteúdo focado em causa, propósito e reflexão para marcas. Então, o nosso business já era fazer comunicação para as marcas, mas pensando em causa e propósito, né, em respeito às pessoas efetivamente. Quando a gente percebeu que a gente precisava dar um step para frente, dar um passo a mais, a gente percebeu que a gente precisava falar com as pessoas, né? Então, nosso objetivo foi se tornar a maior plataforma de causas do Brasil, né? E é isso que a gente faz hoje, na verdade, né? Então, a gente produz conteúdo, então, artigos, quiz, vídeos, podcasts, enfim, tem uma plataforma gigante de produção de conteúdo, cujo objetivo é defender essas agendas todas de causa que eu mencionei. Sobre a curadoria, um elemento importante, que foi uma das premissas que a gente teve, para ser plural de fato, a gente entendia
que a gente precisava ter pessoas distintas, né? A gente precisava ter diversidade não só na produção de conteúdo, mas na escolha dos conteúdos que iam ser publicados. Então, a gente sempre tem um editor responsável, digamos assim, que é uma pessoa que é convidada para conduzir operacionalmente as nossas demandas. Os nossos conteúdos de podcast, a imensa maioria deles tem hosts convidados, né? Apresentadores convidados. E a gente tem uma jornada de conteúdo específica, né? A gente também trabalha a questão de SEO, que é uma questão mais técnica, né? Mas a gente trabalha também a questão de SEO, de organização dos conteúdos para que a gente consiga chegar a mais pessoas, uma vez que a gente não vai ter a bala que os grandes portais têm hoje para poder disputar audiência com eles. Então, nosso objetivo é trazer legitimidade, impacto e protagonismo para todas as causas. O que a gente veio fazendo, então, é olhar para temas relacionados, por exemplo, ao movimento feminista, movimento negro, LGBT, proteção ao meio ambiente, causa animal e todas as outras agendas que a gente perceba como sendo agendas de expressão e que, por sua vez, tenham, além da questão da expressão natural, né, que elas também tenham um olhar propositivo, né, um olhar de construção, né, para melhora, para transformação de uma realidade. Ainda sobre a questão, como é que a gente para no ar, como é que a gente para de pé, né? É uma startup, então ela foi financiada muito pelos fundadores, mas hoje ela tem um modelo de financiamento onde todo mundo que produz conteúdo, então, vamos imaginar que a gente tem um podcast, ele seja patrocinado. Quem produziu aquele conteúdo em podcast recebe 70% do valor da verba, né, da marca que pagou para aquele conteúdo, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem 20% que são os custos da plataforma, o custo de manter no ar, das pessoas que trabalham nela, e a gente reverte 10% para a causa. Como é que funciona isso? Vamos imaginar que um podcast focado em saúde animal ou de cuidado com os animais receba um apoio, um patrocínio, ou seja feito via encomenda de uma marca de ração. A gente vai ponderar, ver se faz sentido, se essa marca tem lastro para essa agenda de causa, se ela não deu nenhuma derrapada, digamos assim, nesse tema, e se ela tiver autoridade e legitimidade para fazer esse tema, a gente vai seguir com a proposta. A linha editorial é nossa, né? A gente basicamente define isso com o cliente, fala, olha, quais são as mensagens que você quer desenvolver, mas a gente não aprova o conteúdo, digamos assim, e 10% desse investimento total volta-se para a causa, seja, por exemplo, nesse caso, como a compra de ração para alguma associação ou coisas nesse sentido. O que a gente conquistou ao longo desse tempo todo? Cerca de mais de 150 conteúdos publicados, 25 podcasts e mais de 1 milhão de page views, aí, de acessos na plataforma. E tudo isso, pessoal, para fazer uma sugestão, que é um negócio que a gente percebeu lá atrás, que a gente queria fazer e que foi um pouco da nossa premissa, e é o que a gente queria dividir com vocês, que é a gente aprende na faculdade, né, o LEAD, né, que é a nossa base para produção de conteúdo, mas a gente quis incluir um e agora no LEAD. Então, quando a gente vai fazer lá o nosso quê, onde, como, porquê, e agora? Né? O que a gente faz com essa informação que a gente tem? O que a gente faz com esse problema que a gente documentou ou que a gente vivenciou? O que a gente faz com essa história dessa pessoa, desse personagem? O que a gente consegue trazer de informação adicional para tentar ajudar a transformar aquela realidade? E é isso que nos move, então, hoje a seguir com os conteúdos que a gente faz. É isso, pessoal. Legal demais, Samuel. Massa. Que bacana esse trabalho de vocês, mostrando que, de fato, existe espaço, né, para a gente falar de coisa boa, de conteúdo positivo. Eu acho que para quebrar um pouquinho essa ideia que nós estamos tendo de que só os conteúdos negativos viralizam e saem rápido porque a fofoca aquela coisa muito exagerada, e quando, pelo contrário, as pessoas estão precisando cada vez mais e necessitando e sentindo necessidade mesmo de consumir algo engrandecedor, construtivo, né? Muito bacana. A Adriana, inclusive a Adriana Araújo está com a gente, participou aqui no chat já, comentou que ela é disléxica diagnosticada também, tem filhos gêmeos disléxicos com 18 anos, ambos, né? Então, assim, ela está nessa caminhada, conhece muito bem essa caminhada de algumas coisas que você está falando aí, né? Agora, Samuel, antes da gente passar para os... Pronto, gente, está aberto aqui no chat, quem quiser fazer alguma pergunta,
para o Samuel. Eu queria me permitir começar com uma também, que além de tudo, eu me identifiquei muito com tudo que você colocou, porque eu também, de alguma maneira, trabalho com uma das causas. O meu filho mais novo é autista, a gente participa muito da causa autista aqui no Ceará, que vem crescendo muito, e isso tudo que você falou encontra também encontra eco no que a gente vem fazendo. Eu queria só que você dissesse para todos os nossos colegas aqui que estão atuando aí no Complexo do Pecém, numa região muito industrializada, que tem grandes empresas. Como é que você vê a percepção? Se você acha que realmente as empresas hoje em dia elas estão mais abertas para entender e ouvir esses discursos positivos e abraçar, às vezes, alguns projetos que são projetos nessa linha, né, que podem ter a ver com o propósito delas. Você acha que as empresas estão mais abertas a ouvir mais isso? Eu tenho certeza, Mauro. Eu tenho convicção. Eu sei que é uma luta difícil, não é fácil. No final do dia, as marcas ainda têm, como qualquer negócio, efetivamente, né, que visa lucro, eles ainda olham para temas do dia a dia, que é como é que eu faço para vender mais produto ou serviço, como é que eu faço para fechar minha conta. Isso é inegável, mas a gente tem uma camada nova nessa discussão toda, que é uma nova geração. Uma nova geração de consumidores está muito conectada com essa agenda de propósito. E também, isso é o mais importante, ela quer saber como a marca se posiciona sobre alguns temas. E daí isso muda tudo a nossa vida como comunicador, né? Então, eu vou dar um exemplo pontual. Há um tempo atrás, era desejável que as marcas colocassem no briefing um olhar de diversidade. Tem que ter um homem, tem que ter uma mulher, tem que ter um negro, tem que ter um japonês, tem que ter um olhar de conjunto. Porque nós somos, de fato, assim, como seres humanos, como sociedade. Nós somos diversos. Hoje em dia, isso é mandatório. Não é mais desejável. Entende? Então, no final do dia, um sonho, de certa forma, é que empresas como a nossa, que tenham um olhar de vocação para essas agendas, nem precisem mais existir. Que isso não vire mais nicho, que isso vire premissa. E essa é um pouco a nossa essência, né? A gente tem até aqui uma placa na agência que a gente não tem conta, a gente tem causa. Então, a gente meio que é chato mesmo, a gente briga às vezes, leva umas discussões, uns desconfortos para a reunião, entendeu? Então, é isso mesmo, não é fácil. Como eu falei, foi uma decisão que eu tomei. Eu não contei um pouquinho da minha trajetória lá no começo, mas lá atrás eu vendi a minha empresa para um grupo, em 2012. E esse é um grupo tradicional, enfim, de comunicação e tudo mais. E eu tomei uma decisão de meio que recomprar o negócio, de olhar para outros temas, porque eu estava insatisfeito e infeliz. Porque eu estava numa rotina de trabalho e de desgaste, onde eu não estava vendo os meus filhos mais crescerem. E, assim, estava confortável financeiramente. Estava legal, eu era um executivo, o cara me comprou, então eu era funcionário da minha empresa. O cara não pode me mandar embora, tem um bom salário, trabalho no LinkedIn ali, né? Tava tranquilo, mas eu falei, cara, eu estou vivendo uma farsa. Eu não vou deixar um planetinha um pouquinho melhor para os meus filhos se eu continuar nessa história. E do que vai valer a vida, do que vai valer a nossa jornada aqui se a gente não puder, pelo menos, lutar pelo que a gente acredita, né? E deitar à noite e falar, poxa, eu não vendi mais celulares, mas eu fiz uma campanha que talvez possa ter confortado uma família sobre bullying, possa ter falado sobre liderança das mulheres na indústria automotiva, que é uma bandeira que a gente tem com algum cliente que a gente trabalha. Então, assim, a gente começa a fazer algumas provocações e talvez, de novo, eu deixe um planetinha melhor para minha filha, um planetinha melhor para o meu filho. É um pouco essa a premissa que a gente tenta carregar. Muito legal, Samuel. Samuel, eu queria fazer, então, um bom e velho tempo, né? Bom e velho relógio. Queria fazer alguns comentários e emendar as duas perguntas que a gente tem aqui. Nossa querida Ana Loturco parabenizou você pela apresentação, uma oportunidade ímpar de identificar o propósito e que todos tenhamos essa oportunidade de potencializar o positivo. O Rogério Machado, nosso querido Rogério, comentou aqui que ele é formado em publicidade, especializado em comunicação digital e pergunta como é que você vê a influência digital no processo de transformação da comunicação.
E comenta que também tem um filho autista, está nessa mesma caminhada que eu estou, filho autista de 12 anos. E o Tiago, eu vou emendar a pergunta do Rogério com a do Tiago, tá bom, Samuel? O Rogério quer saber como é que você vê a influência digital no processo de transformação da comunicação. E o Tiago colocou o seguinte, que a cultura de violência e o consumo em redes só fez aumentar ainda mais a violência urbana nas cidades. Como é que a gente pode fazer para disseminar um discurso anti-violência, anti-ódio, em tempos onde os programas de entretenimento do sangue, que é o que ele vai colocar aqui, né? Se autodenominam jornalísticos e levantam audiências de TV, de rádio e de portais na internet? Boas perguntas, né? As duas? Boa. Você vai ter que me ajudar a lembrar de todas, mas vamos lá. Pronto, a primeira, então, é a influência digital no processo de transformação da comunicação. Isso. Vamos para essa primeiro. Vamos lá. Primeiro, antes, eu queria dar uma dica, tanto para você, Maura, você, Rogério, para todo mundo que tem interesse por essa agenda de inclusão e, sobretudo, dentro do TES, né, do transtorno. Existe um podcast muito interessante chamado introvertendo.com. É um podcast feito por pessoas autistas. E é muito bacana. Eu sou fã, sempre que posso, divulgo, porque ele é muito legal. Mas, enfim, eu fiz um link, um hiperlink aqui na nossa conversa aqui, tá? Sobre a questão do digital, eu acho que ela é fundamental, porque ela ela coloca, digamos assim, ela dá ela dá velocidade para tudo que a gente está fazendo. Eu venho lá atrás do offline, né? Eu comecei no online bem no começo, então eu vivenciei essa transformação onde a indústria tradicional de comunicação, os meios tradicionais de comunicação, que eram por sua natureza muito caros e ficavam na mão de poucos, a gente não tinha como competir. Então, ou trabalhei, freelei muito para muito jornal, hoje em dia, essa é uma realidade completamente diferente. Como eu mencionei, você consegue ter com alguma frequência mais audiência que muitos veículos, né? Então, o digital ele é fundamental para exponenciar mensagens, só que ele tem o seu efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Ele dá voz para absolutamente todo mundo. E tem muita gente que fala muita bobagem, a gente sabe disso, né? Então, qual que é o nosso objetivo aqui, de certa forma? Eu gosto muito de uma expressão de uma socióloga francesa que ela acredita que a gente vive um momento de info-obesidade. Ou seja, é tanta informação que a gente não consegue digerir. Então, a gente precisa selecionar aquilo que a gente vai consumir. Essa é uma boa dica. Então, não só na hora de produzir conteúdo, porque você vai ter muita gente sendo bombardeada por todos os conteúdos, seu conteúdo vai precisar se diferenciar do resto, de certa forma, porque tem muita gente competindo pela atenção das pessoas. A gente tem um negócio que a gente não tem controle, que é o tal do algoritmo, ele existe, ele cada vez mais leva as pessoas para suas respectivas bolhas, então a gente tem que tratar sobre isso também de alguma forma, e a gente precisa também ter como leitor e como espectador, ouvinte, seja lá o que for, ter esse cuidado para não entrar em conteúdos ou não consumir conteúdos que ou não agregam a gente, ou ter um senso crítico ali ativado, sempre ligado para que a gente evite cair numa bolha aí de conteúdo negativo, e no final do dia só quer o nosso clique ou o nosso arrastar. Então, esse é um pouco os cuidados que eu acho que a gente tem que ter. A segunda pergunta era do... Isso, a segunda é da cultura da violência e o consumo. Como a gente fazer para disseminar esse conteúdo positivo, né, em tempos assim de discurso anti-violência e anti-ódio, em tempos de entretenimento do sangue, né? Eu vou dar um exemplo prático, assim, a gente trabalha lá na CBN e a gente percebe, a gente mede tudo, né? Hoje em dia você tem tecnologia e dá para saber exatamente como é que está a audiência das coisas todas, e é inegável, infelizmente, que conteúdos relacionados à tragédia, qualquer agenda de violência, ela tem potencialmente mais cliques e audiência do que temas mais amenos ou temas propositivos. Então, eu acho que é muito uma decisão também editorial, uma decisão que vai do veículo se posicionar, porque se for olhar de maneira racional, números, a tendência do cara é falar, isso, o mundo, o que vende é isso aqui. E, de fato, infelizmente, é isso que traz audiência. Então, o que a gente faz? O que eu faço como produtor de conteúdo, como jornalista que sou e como leitor que sou? Eu tento equilibrar ou, de certa forma, sempre privilegiar conteúdos que façam sentido, que sejam propositivos. É um pouco daquilo que eu coloquei lá, eu trago para o meu lead o e agora.
Ah, tudo bem, o cara teve uma tragédia, não sei o quê, mas o que isso vai, sabe, o que isso vai ajudar na vida de quem está vendo? Né? Por que eu vou publicar essa pauta? Eu, como jornalista independente que sou, eu posso fazer essa decisão, evidentemente. Mas por que eu vou publicar um conteúdo que, no final do dia, não agrega em absolutamente nada? É uma triste história, né? De fato, uma triste história, eu me solidarizo com as pessoas que ali dentro, mas será que eu não consigo fazer isso de uma outra forma? Não dá para trazer um outro contexto? E do ponto de vista do jornalismo tradicional, onde você é um colaborador, um funcionário e tudo mais de um veículo, que percebe nisso, na audiência, o instrumento para se manter vivo, eu acho que tem que trazer essa discussão para a gerência, para a direção do negócio e dizer, olha, boas notícias também dão resultado. Né? Quando a gente criou o portal de propósito, que como agência a gente não tinha espaço para anunciar num portal onde falasse legitimamente com autoridade sobre algumas agendas. Né? A gente não tinha, por exemplo, uma influenciadora digital com o síndrome de Down. Não existia. A gente conseguiu localizar, estimulou, e ela foi protagonista de uma campanha da Vivo no lugar da Ivete Sangalo. Isso é bacana, é muito legal, mas como é que a gente faz para fazer isso sempre? Tem que ter um portal, tem que ter um espaço, tem que ter uma plataforma, e a gente fez isso também pensando no dinheiro. Não tem só bom mocismo. É um negócio, faz sentido. Junta as duas pontas, ponto da causa, o ponto da proposição, do olhar positivo para as coisas, e essas coisas se conectam. As marcas precisam disso. Para vender, você tem que sorrir, né? Para comprar, você tem que sorrir. Né? Então, essa é um pouco a discussão que eu acho que a gente tem que levar para a direção dos veículos. Verdade. Gente, Samuel, muito obrigado por sua linda participação. Olha nossas palmas aí para o nosso querido Samuel, nossas palmas maravilhosas aqui para ele. Obrigado por esse banho de positividade, esse conteúdo tão bacana que você trouxe e que inspira também os nossos colegas, né? Em cima dessa sua resposta que você falou, que vale a pena, sim, você gerar conteúdos construtivos e positivos, que você vai encontrar sua audiência, você vai ter com quem falar e vai ter como engajar marcas perto de você. Então, Samuel, brigadíssimo, valeu, foi bom demais ter você conosco aqui. Esperamos que no próximo workshop, de preferência presencialmente, aqui no calorzinho, no solzinho do Ceará, e para depois você sair para comer o peixezinho que a gente estava falando no começo do encontro, né? Comer um peixinho lá no Paracuru, ali no Pecém, né? É isso aí. Obrigado, meu querido. Tá gravado. Eu vou cobrar. Tá gravado.